boa noite. Mais uma semana está iniciando. Com ela, nós damos continuidade a este projeto de lives da Sociedade Espírita Amor e Caridade de Osório, que está acontecendo todas as segundas-feiras, às 20 horas, até o dia 28 de dezembro deste ano. Gostaria de dar as boas-vindas para o Marcelo Henrique e para o GR também. Boa noite, meus amigos, e que tenhamos uma noite com ótimas reflexões. Boa noite, GR. Boa noite a todos. É uma alegria, uma satisfação a gente estar aqui novamente nesse projeto. Eu gostaria, então, de apresentar o nosso convidado dessa noite. Marcelo Henrique é auditor fiscal, advogado, jornalista, professor universitário, é coordenador geral do Grupo Espiritismo com Kardec no Facebook, é presidente do Centro Cultural Espírita Herculano Pires, da cidade de São José, Santa Catarina, assessor administrativo da Associação Brasileira de Divulgadores do Espiritismo, possui aí 4 livros publicados, é um pesquisador, um companheiro aí do movimento espírita, e nós temos a grata satisfação e alegria de poder recebê-lo aqui hoje para tratar de um tema que está lá exatamente na conclusão do Livro dos Espíritos, que é uma frase apresentada por Kardec, que nós tornamos aqui o tema dessa live desta noite, que é a força do Espiritismo está na sua filosofia, no apelo que faz à razão e ao bom senso. Boa noite, Marcelo, um grande abraço, um prazer tê-lo aqui conosco. Boa noite, Marielle, Gerry, a todos os nossos amigos do Centro Espírita Amor e Caridade, a Sociedade Espírita Amor e Caridade de Osório, a todos os nossos internautas que acompanham essa atividade ao vivo e depois aqueles que irão acessar ao vídeo com a gravação dessa palestra. Satisfação é minha de poder estar com vocês, de participar desse projeto e de estreitar ainda mais os laços que nos unem em torno de um espiritismo plural, progressista, humanista, atento aos reclamos da atualidade e fazendo uma conexão muito importante entre o passado espírita, o presente espírita e o futuro do espiritismo. Como o Gerry bem colocou, a frase está grafada na conclusão de O Livro dos Espíritos, a obra filosófica por excelência de Allan Kardec, na conclusão, no item 6. O curioso é que essa frase ela é precedida de um comentário muito auspicioso, muito oportuno do codificador, que é uma resposta não só àqueles que entendiam o espiritismo como sendo tão somente a fenomenologia mediúnica, os fenômenos de natureza física envolvendo a simbiose entre encarnados e desencarnados, como se aplica de uma forma completa ao cenário atual do movimento espírita do século XXI. Kardec, então, diz o seguinte: falsíssima ideia formaria do espiritismo aquele que julgasse que a sua força lhe vem da prática das manifestações materiais e que, portanto, obstando essas manifestações, a base lhe seria minada. Ora, nós temos que entender o espiritismo como um processo, como um conjunto de fatores que já foi estabelecido inicialmente quando Kardec começa a se interessar pela fenomenologia mediúnica. E as questões, tanto do passado quanto do presente, quiçá as do futuro, em relação às manifestações espirituais, não são colocadas em primeiro plano dentro do conjunto do arcabouço espírita, porque é muito difícil garantir
os chamados requisitos de aceitabilidade da fenomenologia e da comunicação mediúnica, que Kardec tão bem respeitou e consolidou na base espírita. Quais seriam esses requisitos de aceitabilidade? As condições básicas de honestidade pessoal, tanto dos médiuns quanto dos espíritos, e a perseverança, lucidez e prudência em relação às manifestações propriamente ditas, ou comunicações espirituais, examinando-as de per si e no conjunto, num verdadeiro espírito científico. Aliás, a mediunidade exercitada a esmo, ou seja, sem critério de aferição, sem condições de validade científica, filosófica e moral, embora possa até ser considerada bem intencionada, ela possui intrinsecamente alguns riscos. É claro que o aspecto mediúnico, que é um elemento fundamental tanto para a estrutura da doutrina quanto para a vivência atual no movimento espírita, sempre teve, tem e terá um componente de necessidade e de relevância. Por quê? Porque as mensagens consideradas espíritas, elas possuem um aspecto consolador, elas são direcionadas ao sentimento, aos sentidos, às necessidades humano-espirituais, elas possuem um componente de orientação espiritual, porque elas se direcionam, quando egressas de inteligências realmente, notadamente superiores a nós, a nos orientar a respeito dos procedimentos, da nossa conduta e do percurso que vai nos levar decisivamente para cumprir a lei do progresso em nós mesmos e nos cenários onde nós estamos envolvidos, assim como os elementos de estudo e de reflexão que a mediunidade nos oferece. Mas a primeira pergunta que se faz dentro do tema escolhido é: por que filosofia? Por que o Espiritismo é uma filosofia? Diz o professor Herculano Pires, o maior filósofo espírita brasileiro, que o Espiritismo é uma filosofia por causa da sua mundividência, um termo que ele criou, que ele cunhou com muito acerto. Mundividência é a condição de entender, de conceber uma realidade que, ao mesmo tempo, é física e transcendente. Ou seja, ela se presta, à filosofia espírita, a analisar tanto o componente físico-material, que diz respeito às condições da nossa existência atual, no plano reencarnatório, quanto também se debruça sobre as principais questões da transcendência, o nosso antes e o nosso depois, o nosso devir e o nosso porvir, o nosso passado espiritual e o nosso futuro de contingências a partir da existência e das realizações presentes. Mas para o filósofo paulista Herculano Pires, isso acaba sendo o oposto do que os espíritas em geral fazem. Porque os espíritas, diz ele, formulam a sua ideia pessoal de doutrina e isso é um estereótipo mental a que as pessoas se apegam, esquecendo do seu elemento fundamental, e daí o apelo filosófico, que é o de que o Espiritismo é uma doutrina que existe nos livros, mas que precisa ser estudada, refletida logicamente. Nós, quando entendemos a proposta filosófica do Espiritismo, nós acabamos situando a doutrina dos espíritos dentro da chamada corrente existencialista, que foi uma corrente filosófica importante dos séculos XVIII, XIX e XX, principalmente XIX e XX, que tiveram expoentes muito importantes para
o estudo da filosofia, como Dostoiévski, como Karl Jaspers, como Friedrich Nietzsche, como Karl Russell, como Kierkegaard, Heidegger, Sartre e Beauvoir. Esses pensadores se debruçaram sobre a existência humana do ponto de vista da materialidade. O Espiritismo vem e analisa também esta materialidade, mas apresenta um componente adicional, que é o chamado existencialismo espiritual. Portanto, Herculano corrobora Kardec nessa análise de ligação entre os dois cenários, entre os dois mundos, entre as duas realidades da qual nós individualmente fazemos parte, para dizer que o Espiritismo é um existencialismo de duplo espectro, humano e espiritual, onde é possível, então, investigar e aprofundar o problema das relações interexistenciais, abstraindo, então, apenas a visão existencialista física e partindo para um cenário ou para uma prospecção que o existencialismo, por exemplo, de Sartre, nunca foi capaz de divisar. Quais são as bases de Allan Kardec para o reconhecimento da chamada filosofia espírita? Já no subtítulo do Livro dos Espíritos, nós temos essa consagração, quando Kardec apresenta o livro como sendo filosofia espiritualista. Depois, ao publicar Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título definitivo acabou ficando apenas O Evangelho segundo o Espiritismo, na sua parte introdutória, Kardec faz um alinhavo importante. Ele coloca Sócrates e Platão, filósofos da antiguidade, aqueles dos maiores que a humanidade conheceu, como precursores tanto da ideia cristã, ou seja, a ideia contida nos ensinamentos genuinamente verdadeiros de Jesus, e também como base da ideia espírita. Um outro elemento importante a agregar nesse conjunto de fatores é que Kardec utiliza, ainda que parcialmente, o método desenvolvido por Sócrates, que é o da maiêutica, apresentando a maiêutica como um elemento cognitivo, porque pergunta, repergunta, volta a perguntar e das respostas obtidas constrói novas perguntas. Kardec, então, nos dá uma noção, ao mesmo tempo dialética e dialógica para o componente espírita. E na atualidade, o que será que necessitaria o Espiritismo para se consolidar como uma proposta filosófica, como um ramo da filosofia, ou como uma filosofia espiritualista, como, aliás, consta na capa de O Livro dos Espíritos? Primeiro, aproximar-se das demais ciências filosóficas do nosso tempo, porque é de alta necessidade para a felicidade humana, no hoje, no agora, e para o progresso moral, considerando a marcha evolutiva, a marcha progressiva desta humanidade, também nos aspectos intelectual e religioso da sociedade contemporânea. O que queremos dizer com isso? Abrir campos, canais de diálogo com filosofias, sejam elas científicas, sejam elas acadêmicas, sejam elas religiosas, sejam elas sociais. Por isso, é forçoso que o Espiritismo se volte para indivíduos de todas as classes sociais, dos homens superiores e inteligentes, das almas dedicadas e crentes, justamente porque o Espiritismo faz um apelo à razão que explica, lógica e racionalmente, o porquê das desigualdades sociais, o porquê da luta contra as injustiças e projeta a efetiva edificação do chamado reino dos céus, de que falou Jesus, materializando-se numa sociedade ou numa humanidade transformada, alcançando assim aquele alvo que é o alvo da doutrina dos espíritos, que é conduzir a humanidade para a era de regeneração social.
partindo para a conclusão dessa nossa conversa e deixando depois o espaço para a interação com o público, com os nossos companheiros que aqui estão, devemos enfocar que a mediunidade tem um papel importante no projeto filosófico espírita, porque ele possibilita que nós continuemos dialogando com as inteligências invisíveis e selecionando, tal qual nos disse Jesus de Nazaré, o joio e o trigo. A mediunidade, então, precisa ser aquela prodigiosa ferramenta para a pesquisa, para a experimentação e para a metodologia da ciência espírita. Não basta, então, a nós outros a configuração da doutrina apenas com seu caráter religioso-moral, ou uma construção apenas ideológica e sistemática, com projeção de leis, com projeção de princípios, até mesmo filosóficos. Forçoso é que se tenha hoje, na ambiência espírita, seja ela presencial, ou agora, nesses tempos de pandemia, com mais efetividade, na ambiência virtual, um espaço de ensino e de divulgação ou difusão do espiritismo que não seja aquele baseado na hierarquia, da hierarquia de quem pode e de quem sabe ou julga saber, para termos efetivamente um espaço onde a construção do saber filosófico espírita parta da composição das diversas formas de pensamento e de entendimento a partir dos princípios e fundamentos espíritas. O mais importante nesse conjunto é que a proposta espírita, enquanto uma construção filosófica e, ao mesmo tempo, científica, teórica e prática, possa alcançar lá na frente o chamado destino humano, não um destino previamente traçado pelos espíritos ou por Deus para as nossas vidas, mas o destino que é o próprio segmento da lei do progresso, provocando assim transformações individuais e sociais, que são conceituadas pela doutrina dos espíritos como as chamadas consequências morais do espiritismo. Assim, é possível formularmos 5 vértices de atuação da proposta filosófica espírita. Primeiro, a existência de Deus. A análise atual desse composto importante que é o conhecimento sobre Deus. A justiça divina e a explicação para as desigualdades morais, intelectuais e sociais. A distinção entre livre-arbítrio e determinismo, porque não é porque nos conceituamos espíritas que nos afastamos totalmente da ideia materializada, por exemplo, no bordão, se Deus quiser, quando Deus fizer, assim seja. O quarto item desta proposta filosófica é entender que eventuais males por nós praticados ou causados são reparados pelas provas da existência física. E, por último, o reajustamento necessário de cada individualidade em relação aos compromissos não saudados no passado se dá sempre por novas experiências encarnatórias. O filósofo espírita, por último, não é aquele que aparece com respostas prontas e um saber acabado, nem tampouco aquele que se deve comportar como alguém que norteia os rumos da ciência ou das ciências. Em um mundo de certezas, que são as certezas propostas pelo ideal do conhecimento objetivo, que as ciências em geral materializam, o filósofo é aquele que acredita inicialmente na sua própria desordem interior e vai buscar ajustar essa desordem, porque acredita na busca. E na busca sempre haverão coisas para se ver e para se dizer. Obrigado. Muito bem. Bom, a partir dessas tantas questões que tu coloca aí, né, essa reflexão que tu faz, eu fiquei aqui pensando também, Marcelo, e eu gostaria que tu, de iniciar essa segunda parte aí,
Depois a Marielle provavelmente tem questões aí também, né? Mas já para iniciar esse nosso debate aqui, né? Eu gostaria que tu refletisse um pouco, nos falasse sobre a questão da fé raciocinada, né? Porque dentro dessa ótica do Espiritismo, enquanto filosofia, como tu bem colocasse, ele vai primar por um tipo de raciocínio que vai estar dialogando com a dúvida, né? Com o questionamento, com o contraditório. Quer dizer, não é uma mera aceitação de uma verdade que é colocada, né? Verticalizada, e o sujeito diga, né, assim seja. Então, a fé tradicionalmente é uma perspectiva de aceitação, né? Do ponto de vista da fé no sentido religioso, ela tradicionalmente ou historicamente, ela vem dentro dessa premissa de aceitação, de associado talvez até a ideia de crença, enfim. E, portanto, como é que fica esse problema, que a gente pode dizer assim, dessa relação entre fé e razão dentro do Essa é uma espiritismo? questão que eu muito me debato, porque a explicação que se dá usualmente à expressão kardeciana de fé raciocinada, dentro inclusive do contexto só é aquela que pode encarar a razão em todas as épocas da humanidade, ela nos direciona, de certa forma, ao dogmatismo das ideias, sejam elas as derivadas da crença, sejam elas derivadas do pensamento originário contido na chamada codificação espírita. O que é uma fé raciocinada? É eu pegar um componente de crença, de fé, de religiosidade, algo que está afeto à minha própria transcendência e buscar uma justificação lógica, racional para aquilo? Um pequeno exemplo. Por que os seres são tão diferentes entre si? Onde está a justiça? Onde está a misericórdia divina, na medida em que vemos tanta desigualdade campeando, principalmente no momento atual dessa dificuldade pandêmica? A resposta natural da doutrina dos espíritos chama-se justiça da reencarnação. Todos nós recebemos uma oportunidade de acordo com o nosso merecimento, de acordo com as nossas possibilidades, e ninguém pode ser medido apenas por uma só existência. Aliás, a justiça da reencarnação, ao romper com o dogma religioso da unicidade da existência, acabou substituindo-o por outro, que é o dogma da reencarnação. E quando a gente fala dogma da reencarnação, muito espírita torce o nariz. Porque qual é o conceito de dogma, senão uma verdade incontestável? E se eu digo se a reencarnação é uma lei divina e natural, e que, portanto, não pode ser contestada porque ela é uma realidade espiritual, eu estou dogmatizando. Então, onde é que fica o componente de fé raciocinada? Justamente no elemento individual. Porque a minha interpretação sobre a justiça da reencarnação seguramente será diferente da sua, Gerry, da Marielle e de qualquer outra pessoa que está nos ouvindo nesse momento. Porque as circunstâncias da individualidade, que tem a ver com o momento que nós estamos vivendo, mas também remonta à bagagem espiritual das vivências anteriores, do progresso de entendimento que cada um processou em si mesmo, que cada um é herdeiro de si, nos levam a interpretações bastante distintas. Então, o grande problema da fé raciocinada, a meu ver, no contexto espírita, é você impor esta verdade aos demais. É você justamente dizer ao outro que, para ser espírita, é necessário acreditar nisto, 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 nisto. Concebem-se, então, verdades pré-estabelecidas, quando ninguém, nem mesmo Kardec, traçou esse panorama como sendo algo impositivo e obrigatório, mas sim uma conquista individual de cada um de nós. Então, fé raciocinada só pode ser, no entendimento espírita, aquela ideia de uma certeza interior, que eu posso vincular ou não à crença. Há pessoas que têm uma fé tão forte, uma crença tão
fundamentada, tão concebida, tão estruturada, que conseguem viver a partir desta ideia de fé, de crença, de religiosidade. E são pessoas do bem, e são pessoas equilibradas, e são pessoas que constroem ao seu derredor uma atmosfera positiva, uma atmosfera virtuosa, né? Agostinho falava que seria necessário identificar no homem a sua virtuosidade, e os homens virtuosos, no dizer dele, é que conduziriam a humanidade como verdadeiros pastores. Olha só o componente de crença que tem nessa colocação de Agostinho. Mas ela tem tudo a ver com o momento atual do espiritismo, onde nós nos comportamos, por via das vezes, por via das regras, como seguidores de determinados pastores. Ou o pastor é encarnado, ou o pastor é desencarnado. Então, nós assumimos uma postura passiva de contemplação e de seguimento quase cego, embora baseado numa noção de fé raciocinada ou numa falácia de que estamos raciocinando em cima das nossas crenças, quando, na verdade, não estão. Nós estamos apenas concebendo uma zona de conforto onde determinadas verdades nos satisfazem e nós não queremos pensar a respeito delas, sob pena daquela fé que nós depositamos na teoria espírita, no conceito principiológico espírita, poder ruir a qualquer momento. Não é o que aconteceu conosco, com todos aqueles que deixaram uma determinada configuração religiosa para se tornarem espíritas? Eu deixei de ser católico para ser espírita. Então, naquele momento em que eu cheguei na encruzilhada e a doutrina católica não me trouxe mais respostas satisfatórias, eu fui buscar outra e encontrei no espiritismo. Estando no espiritismo, a grande maioria das pessoas não quer encontrar novamente uma encruzilhada. Só que a vida é formada, é concebida, é composta por uma série de encruzilhadas. Eu gostaria de reforçar, então, que as pessoas que estão nos acompanhando podem ficar à vontade, colocar as suas perguntas nos comentários, que o Marcelo falará um pouco, então, né, sobre cada questionamento. Marcelo, dentre estas coisas assim que tu abordaste agora, estes 5 elementos que tu colocaste no final da tua primeira abordagem, eu vejo assim como a ideia libertadora e racional da filosofia espírita, né? E sendo essa doutrina, essa filosofia racional, progressista, esclarecedora e, por isso, também consoladora, porque nos traz o entendimento destas situações que tu colocastes, né? Ainda pendemos, muitas vezes, para distorções, como justiça divina para castigo, como a lei de causa e efeito para uma certa forma de vingança, né? Então, tu poderia abordar um pouco mais, assim, para a gente essa questão que nós acabamos distorcendo para esse religiosismo, digamos assim, de um Deus punitivo ainda, que coordena as nossas vidas. Esse é o ponto fundamental da chamada crença espírita, ou da chamada verdade espírita. Aqueles que estudam um pouquinho o contexto da obra de Kardec e não se prendem apenas em determinados excertos, que a grande maioria de nós que começa a estudar o Espiritismo acaba se maravilhando por determinadas expressões, decora algumas frases, alguns pensamentos e passa a entoar como verdadeiros mantras, como se fossem cânones absolutos e definitivos, né? Nós que estudamos no grupo Espiritismo com Kardec a ideia sistêmica da obra de Kardec e dos seus complementos e da progressividade dos ensinos dos espíritos, que não podem ficar limitados ao universo 1857 e 1869, temos que continuar progredindo em termos de conhecimento, vivências e entendimentos espirituais e espíritas. Nós encontramos uma dicotomia na obra de Kardec entre a primeira parte do Livro dos Espíritos, a visão de Deus como causa primária, primeira de todas as coisas,
e a visão de muitas das mensagens que Kardec colocou, por exemplo, nesses 3 livros, o Evangelho, o Céu e o Inferno e a Gênese. Então, aquela visão despersonalizada de Deus, da primeira parte do Livro dos Espíritos, que é a base fundamental da chamada filosofia espírita, ela acaba tendo um falseamento, ela acaba tendo uma romantização, acaba tendo uma visão de parcialidade em função tanto das mensagens espirituais que foram chegando a Kardec, que foram selecionadas pelo conteúdo a par da forma, como também na ideia, também manifesta, de que haveria esse Deus punitivo, esse Deus controlador, esse Deus interferindo nas diversas situações da vida, quando os espíritos dizem Deus concede, Deus permite, ou Deus não permite, e aí nós estamos próximos de uma ideia antropomórfica do Criador. Isso vai interferir em todos os outros vértices daqueles 5 que nós trouxemos, né? Porque se nós acreditamos que um Deus ele é capaz de pessoalizar situações, ou seja, é aquele Deus que fica contente com as nossas virtudes e fica triste com os nossos defeitos. A grande maioria dos espíritos acredita nisso, que Deus abençoa, que Deus protege, não entendendo que isso é uma romantização da situação ideal. Deus não desampara, mas não desampara por quê? Não é ele que está tutelando, agindo como tutor, controlando a vida das ínfimas criaturas espalhadas por esse universo infinito. Não, é o processo de concepção do universo com leis sábias, divinas, perfeitas e imutáveis, que dá a cada um, como disse Jesus, conforme as suas obras. Então, não é Deus escolhendo o que vai acontecer na sua vida. Não é Deus participando da sua escolha de provas antes de reencarnar. Não é Deus estabelecendo limites. Olha, isso aqui você pode fazer, isso aqui você não pode fazer. Não, as leis é que definem exatamente quais seriam esses limites, quais seriam as possibilidades, quais seriam as potencialidades. Aí nós estabelecemos realmente a distinção entre o que seja livre-arbítrio e determinismo, que é o terceiro dos componentes que eu trouxe. E, para chegar no ápice dessa discussão, vem o conceito espírita de provas e expiações, que a grande maioria das pessoas entende que nós estamos aqui apenas para expiar os erros, as situações mal sucedidas de existências passadas. E não entendem que grande parte das situações que nós vivemos na atual existência foram e são consequências daquilo que fizemos nessa existência. Porque o mecanismo é automático, porque o mecanismo nos faz, na espiral do tempo, passarmos diversas vezes pelo mesmo ponto, com impressões, com constatações, com considerações, com interpretações distintas. Essa é a grande dinâmica da vida. E nós acabamos nos prendendo em pequenos detalhes, que é justamente aquilo que falei há pouco. Fazer recortes do pensamento de Kardec para justificar escolhas. Fazer recorte do pensamento dos espíritos para dar lição de moral nos outros, ou para justificar as nossas próprias atitudes existenciais. Até porque se as situações das nossas vidas passadas, somente essas fossem interferir na nossa vida presente, o que nós fazemos hoje, tanto de bom como os nossos deslizes, serviriam só para as próximas existências. Nós não poderíamos, então, nos melhorar desde já para aproveitar isso desde já, né? Para nós e para com os demais. Nós temos uma pergunta, mas antes de fazer a pergunta, eu gostaria de colocar um comentário que diz assim: cada um precisa, por si, descobrir o que o Espiritismo disponibiliza em termos de esclarecimento. Uhum. E uma pergunta, Marcelo, que diz assim: boa noite, professor. Se uma das características do Espiritismo, além de todas as outras, é não se basear em dogmas, como podemos encarar as leis universais como dogmas? Pode especificar melhor? Não, as leis espirituais não são dogmas.
As leis espirituais são balizas, né? São circunstâncias tanto da natureza humana quanto da natureza espiritual. Dogma é a interpretação que nós colocamos em cima das leis espirituais. Por exemplo, a própria reencarnação. Acreditando que a reencarnação é um dogma, nós estamos fechando questão sobre a análise desse tema. A reencarnação se processa da mesma maneira para todos? O que é a justiça da reencarnação? Em que ela se baseia? Por que a reencarnação pode ser dita por alguns autores espirituais como compulsória? E o livre-arbítrio, como fica, então, em relação a essa reencarnação compulsória? Será que a interpretação da compulsoriedade não está adstrita apenas ao conceito de progressividade e não do elemento de ter que necessariamente reencarnar porque alguém está lhe forçando a isso, está lhe impondo essa circunstância? Então, eu não vejo as leis como dogmas. As leis são preceitos de natureza moral, espiritual, elas fazem parte da concepção e da organização do próprio universo. Mas nós podemos dogmatizar essas leis. Quando nós nos aferramos à letra e não ao conteúdo, ou quando nós procuramos justificar as situações da nossa existência como derivadas de uma determinada interpretação, quase sempre dogmática, do efeito das leis sobre as nossas vidas. Isso é profundamente filosófico, porque ao invés de nos dar respostas ou de nos dar certezas definitivas, nos impele a continuar procurando, pesquisando e perguntando. O que quero dizer com isso? Que o Espiritismo não disse a última palavra, nem poderia ter dito, mas o nosso comportamento como espíritas é em querer que estas sejam as respostas definitivas, para nós chegarmos na instituição espírita, para nós chegarmos no grupo espírita, seja ele presencial ou virtual, para nós abrirmos uma obra qualquer e escolhermos um determinado questionamento, um determinado tema, e encontrarmos ali a resposta definitiva para as questões existenciais, e dizer assim, pronto, resolvi a minha vida, o que será daqui para diante? O que eu vou fazer se já está resolvida essa questão que tanto me atormentava? Aqueles que se comportam como entendendo o Espiritismo como um elemento que dá as respostas certas e definitivas, são justamente os que entendem que os princípios espirituais são imutáveis, e não são. As leis espirituais são, porque elas governam desde o princípio até o chamado fim dos tempos, porque elas governam e dirigem personalidades espirituais de todos os níveis e quadrantes existenciais, porque elas se aplicam indistintamente a todos os mundos habitados, mas não são dogmáticas, porque a lei, isso é bem o meu campo de atuação jurídico, de leis materiais, a lei é um comando inerte, a lei não tem vida própria. As leis espirituais não têm vida própria, elas são prescrições de conduta, na medida em que nós materializamos a lei pelas escolhas que fazemos. E, como diz o adágio jurídico, dura lex, sed lex. A lei é dura, mas a lei tem que ser cumprida. Se eu me afasto do comando legal, da prescrição legal espiritual, eu estou sujeito às consequências, naturalmente. Se eu conduzo a minha existência dentro do padrão de confrontação, de compromisso, de correlação da lei, eu não terei problemas, eu não terei circunstâncias reparatórias. Tu já falaste um pouco sobre a próxima pergunta, mas eu gostaria de colocar, até caso tu queira aumentar um pouco mais a tua explicação, que a pessoa disse assim: quem trouxe as leis naturais para a humanidade? Aí ela coloca duas situações: livre pensadores de todos os tempos ou estabelecida em leis ditadas pelos homens? São imutáveis ou mutáveis de acordo com a progressividade da existência humana?
Então, Marcelo. O que varia na mutabilidade, vou começar pela parte final, o que varia na mutabilidade é a forma pela qual nós entendemos as leis. Isso sim é mutável, isso é progressivo, mas as leis são imutáveis. Porque a lei de conservação, por exemplo, que é cada ser vivo conserva a sua existência. Uma planta conserva a sua existência, um animal conserva a sua existência, o homem conserva a sua existência. Mas a forma pela qual a planta, o animal e o homem conduzem essa conservação é que varia em função do entendimento que tem o princípio espiritual e o ser inteligente do comando legal. Então, a imutabilidade está em todos os seres devem lutar pela sua sobrevivência, pela conservação da sua individualidade, em quaisquer dos reinos. Isso é uma lei imutável. A mutabilidade está no fato de que o homem, como ser pensante, não deve atentar contra a própria vida, nem contra a vida do seu semelhante, só em circunstâncias excepcionalíssimas. Já o animal, que ainda age muito mais por instinto do que por inteligência, ainda que ele possua um rudimento de inteligência, ele não tem um comando moral que lhe faz, por exemplo, evitar que destrua o semelhante para conservar a continuidade da sua vida. A primeira pergunta tu poderias repetir? Claro. É a seguinte: quem trouxe as leis naturais para a humanidade? Livre pensadores de todos os tempos ou estabelecida e ditadas pelos homens? Em leis ditadas pelos homens. Disseram os espíritos que as leis naturais, como o próprio nome está dizendo, estão na natureza. Recentemente eu revisitei pensadores filósofos importantes da progressividade humana, jurídico-social, Locke, Hobbes e Rousseau. Os três estabelecem o chamado estado de natureza. Eles trabalham com a ideia do estado de natureza, que era um estado onde reinava uma aparente perfeição, um aparente equilíbrio, uma harmonia, e que essa harmonia ela foi quebrada em virtude da própria caminhada progressiva da humanidade. Tanto que, num momento, os homens tiveram que estabelecer um regramento coletivo, um contrato social, um contrato de convivialidade. Então, nesse momento, a pergunta do nosso internauta estabelece o instante em que alguém traduz para a coletividade planetária determinados comandos legais, que podem ser naturais ou podem ser artificiais. Naturais quando eles estão presentes na própria natureza e recebem a explicação lógica, racional, da própria concepção justnaturalista, da própria concepção daquele direito universal, aquele direito espiritual que está presente na natureza. No caso, estou falando da natureza material, orgânica, física, né? Já que nós, encarnados, não conseguimos conceber e divisar exatamente como se dá esse mesmo conceito no plano espiritual. Muito mais aberto, muito mais amplo em termos de entendimento do que aquele limitado pelos nossos sentidos. Então, respondendo objetivamente à pergunta, se são leis naturais, estão presentes na natureza. Elas fazem parte do próprio cenário, do locus onde nós estamos. Mas a interpretação delas é que varia. E, por isso, alguns luminares que estiveram presentes desde tempos imemoriais e continuam presentes nas diversas civilizações ou estados civilizatórios do planeta, ajudam-nos a interpretar, a entender e a nos esclarecermos acerca dos efeitos, do alcance dessas leis em nossa vida. Filosófico, né? Outra pergunta nos diz assim, que tu já falaste, mas eu gostaria de colocar, que as leis naturais regem todos os mundos? E daí eu gostaria de acrescentar com outra pergunta. Trata-se de um código de ética universal? Eu diria até um código de ética espiritual. Porque a noção de universo ela também está limitada aos nossos sentidos, né? O que é o universo? O universo que nós conhecemos? Quantas galáxias nós conhecemos? O universo contempla outras
estruturas que nós ainda não conseguimos divisar naturalmente, né? E aí, quando Jesus fala das muitas moradas na casa do Pai, e Kardec, com o auxílio dos espíritos superiores, estabelece aqueles 5 níveis de gradação dos mundos habitados, nós passamos a entender que as leis, elas são universais nesse aspecto da quantidade de mundos possíveis, ou da quantidade de degraus planetários, podemos dizer assim. Mas o mais correto é chamar essas leis universais de leis espirituais, porque onde o espírito estiver, as leis estarão. E a concepção sobre as leis é uma só, aquela que foi estabelecida em dias que nós não conhecemos e que os espíritos foram até insistentes com Kardec, dizendo que nós não tínhamos vocabulário para entender. Os espíritos dizem assim: já não te dissemos antes que vocês não têm condições, não têm vocabulário, não têm compreensão para entender os desígnios de Deus? Kardec levou várias broncas dos espíritos, porque, pelaquela insistência da maiêutica dele, ele queria ver se conseguia uma brecha para entender um pouquinho melhor essa dinâmica do universo e a posição do Criador em relação ao universo por ele concebido. Algumas expressões como Deus está no comando, né, que tu mencionaste, se Deus quiser, nós poderíamos trocar de certa forma, se as leis naturais quiserem, e se as leis naturais estando no comando, claro, não que nós iremos falar assim, mas é só uma brincadeira para comparação. Claro que, como tu também disseste, a gente muda as leis conforme as nossas vivências. As leis estão lá, são imutáveis, mas conforme a gente vai vivenciando, a gente vai se enquadrando nestas leis, nessa engrenagem tão perfeita que é o universo, né? Conforme as nossas responsabilidades e colhendo exatamente o que a gente planta. Então, em vez de dizer que Deus comanda, podemos dizer que as leis naturais e o nosso livre-arbítrio comandam a situação, né? As nossas escolhas juntamente com as leis naturais. Há quem diga que o livre-arbítrio é limitado. E eu concordo com isso. Porque não há uma liberdade absoluta, espiritualmente falando. Eu sou livre, mas relativamente livre. E esse é um conceito que precisa ser revisitado dentro da prática e do estudo filosófico espírita. Até que ponto o livre-arbítrio é livre mesmo? Se nós estamos obedientes, se nós estamos cingidos ao conjunto de leis espirituais que nos definem o que podemos e o que não podemos fazer. E isso não é apenas no critério da lei de igualdade, né? Onde a minha liberdade, por exemplo, vai até onde começa a liberdade do outro. Não é esse aspecto. É o aspecto, por exemplo, de querer escolher efetivamente aquilo que vai se dar na nossa existência, seja ela material, hoje, encarnados, que nós estamos limitados, além das questões materiais, as questões também espirituais que aplicam-se à vida do encarnado, quanto antes. Hoje mesmo, no Espiritismo com Kardec, a gente discutia acerca da escolha das provas, né? E me perguntavam se era possível que não fosse concedido a nós outros determinadas provas que nós estaríamos escolhendo, justamente porque elas estariam muito além das nossas capacidades, das nossas forças, das nossas possibilidades. Esse é o princípio. E esse princípio está na lei espiritual. Eu não posso chegar e vou chegar, agora eu vou reencarnar, eu vou escolher uma porção de situações que eu preciso melhorar. Eu vou escolher uma condição de vida bem precária porque eu preciso vencer todas essas limitações. Dizem os espíritos que a escolha das provas, ela também está adstrita ao mecanismo de aferir a perspectiva de êxito de cada um diante das provas escolhidas, o que é um critério bastante interessante e que afasta de completo aquela ideia
de que nós temos que passar necessariamente por determinadas situações da vida. Há muito espírita que diz, não, isso aí que tu estás passando é porque tu precisas passar, é porque está vinculado a atos do pretérito. Veja como é que são as construções que são feitas e passam a ser tábua comum, passam a ser o mantra, né? Que é uma ideia de conformação que se passa para os espíritas, né? Que deveriam ter uma visão muito mais sistêmica, muito mais ampla em relação às situações da vida, para não se considerarem os coitadinhos nessa conjuntura das dificuldades humano-existenciais. Esse é o ponto de partida. A nossa liberdade, ela não é ampla, ela é uma liberdade relativa. E mesmo o livre-arbítrio está condicionado a esse conjunto de leis espirituais que nós não sabemos muito bem como é que se processa. E que quando estamos do outro lado, quando estamos no patamar de desencarnados, esse mecanismo, acredito eu, nos seja mais fácil de compreender, de entender e até mesmo de escolher a contingência da nossa próxima vida encarnatória. Não sei se eu alcancei todas as questões que tu ponderaste, se faltou alguma. Sim. Realmente essa questão de atribuir aos acontecimentos da nossa vida presente a algo, né? Usa-se até a palavra resgate, das nossas outras existências, além de ser perigoso, é muito simplista também, né? Acha-se um porquê disso muito rápido, né? Muito simples, minimiza muito as possibilidades. E terceiriza a responsabilidade, né, Marielle? Porque se eu tenho uma carga de situações da vida que é dependente das coisas do passado, eu estou terceirizando, embora para mim, no passado. E aí eu estou me colocando naquela condição assim de mártir. Não, eu tenho que aceitar tudo isso que está acontecendo comigo, porque isso tem uma vinculação pretérita forte. Lá no Centro Espírita disseram para mim que muitas das coisas que estão acontecendo comigo é porque eu fui desse ou daquele jeito na vida passada. Ou seja, eu terceirizo para o passado. E no início a gente colocou nem tudo, aliás, a grande parte do que acontece conosco não tem vinculação pretérita alguma. O que é vinculação pretérica lato sensu da nossa existência? As nossas companhias encarnatórias, né? Aquelas pessoas que fazem parte do nosso ciclo mais próximo de relação, e aí eu não falo só da família consanguínea, mas também da família de afinidade. Seguramente, se nós reconhecemos a afinidade reciprocamente, é porque aquelas pessoas não fazem parte do acaso, elas estão ali para serem nossas colaboradoras e nós colaborarmos com elas. É uma relação de reciprocidade direta. E isso é um elemento de vinculação às vidas anteriores. Mas também não fecha a questão nisso. Quantas pessoas que nós conhecemos na atual existência que não tínhamos ainda convivido e que acabam, pela questão das afinidades, se tornando companheiras, e esses laços de família espiritual vão sendo fortalecidos na direção do infinito, né? Na direção das novas vidas. Temos mais uma pergunta, e acredito que essa seja a última, porque estamos nos aproximando do nosso tempo final, que diz assim: isso está relacionado ao fato de que não nos será permitido suportar um fardo maior ao que temos condições de fazê-lo? A poesia de Jesus diz exatamente isso, né? Vinde a mim, vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso, pois suave é o meu jugo e leve é o meu fardo. Isso está lá na poesia do Evangelho, e isso nos dá a dimensão da misericórdia divina. Nós temos uma lei regente, uma lei espiritual, imutável, universal, eterna, né? E que se aplica a todas as individualidades, mas não é uma lei com um peso severo, com uma mão dura nos empurrando para baixo. Muito pelo contrário. Há elementos dentro dessa lei que não nos permitem colocar sob o peso dos nossos ombros um fardo que nós não tenhamos condição de carregar.
E veja que muitos aqui na existência, sabendo desse princípio, né, intuitivamente, porque nem todos expressam esse princípio na sua formatação consciente, né, na sua concepção inteligente, lógica, racional, interpretativa, acabam sucumbindo. Né? Então, mesmo tendo esses limites que são estabelecidos pela lei, de não se colocar nos ombros algo que não seja insuportável, né, que nos seja insuportável, há muitas pessoas que, mesmo não tendo esse excesso, acabam considerando o que tem sobre seus ombros excessivo. E aí cometem atrocidades, cometem equívocos, não conseguem se desvencilhar satisfatoriamente das suas obrigações, compromissos e responsabilidades. E, como dizem muitos na literatura espírita, tem uma existência não aproveitada. Ainda que essa ideia de existência não aproveitada seja mais poética do que real, já que o espírito jamais retrograda. E mesmo com uma existência de insucessos, o aprendizado dessa existência será útil na caminhada futura, temos certeza. Ou seja, mesmo nos erros, nos defeitos, nas dificuldades, nas falências a que todos nós estamos submetidos, tudo isso nos terá um proveito enquanto aprendizado. E ninguém pode falar daquilo que não conhece, daquilo que não vivenciou, daquilo que não passou efetivamente, porque esses são os exemplos realmente que arrastam. Antes de eu me despedir, fazer o meu encerramento e passar a palavra para o Marcelo e depois para o GR, essa questão eu gostaria de mencionar do fardo, né? Muitas vezes muitos de nós, né, também não posso generalizar, não acreditamos nas nossas potencialidades e na nossa própria força, né? Nós nos subestimamos. E desse ditado de que o fardo nunca é mais pesado do que a gente pode carregar, eu trouxe para mim um complemento, humildemente da minha parte, que nesta frase não diz que nós não podemos pedir ajuda para carregar o nosso fardo. Se ele não é mais pesado, mas para mim eu estou sentindo que está além das minhas forças, peça ajuda. Não diz... A doutrina espírita, ela não nos... Como tu disseste, as leis naturais, elas não nos impulsionam para baixo. Elas nos fazem ir avante, né? De forma racional e de forma coletiva. Por isso nós vivemos em sociedade, não é assim, Marcelo? É bem isso. Na verdade, o Espiritismo fala ao nosso coração porque ele estabelece uma doutrina de solidariedade, de fraternidade e de caridade. São 3 princípios fundamentais contidos em toda a explanação da obra. Tanto os aspectos filosóficos quanto os aspectos científicos comprovam isso, né? E quando você diz pedir ajuda, lembremos que o maior dos maiores que nós conhecemos, para nós aqui do mundo ocidental, eu sempre coloco essa questão, né? Eu não gosto de adjetivar o espiritismo como sendo cristão, porque eu acho que esse adjetivo limita a abrangência e o alcance da doutrina dos espíritos. Haja visto que 2/3 da população mundial, na atualidade, não reverenciam Jesus de Nazaré como seu mito, como seu ídolo, como seu modelo, como gostam de dizer os espíritos, ancorados na visão mais restrita da questão 625 do Livro dos Espíritos. Tiveram outros avatares que não foi Jesus. Então, se nós dizemos que o espiritismo é apenas cristão, nós estamos limitando seu alcance, porque vamos ter 2/3 da humanidade que não são cristãos. E como é que o espiritismo vai dialogar com essas correntes? Como é que o espiritismo vai alcançar esses corações e essas consciências? Mas, para nós que somos, entre aspas, cristãos, para nós que somos ocidentais, para nós que temos Jesus como uma das referências na nossa trajetória, lembremos que ele, ao carregar o madeiro infamante, solicitou, ou foi-lhe concedida a oportunidade de um Simão Cirineu que lhe ajudou no percurso. Então, essa mensagem que tu colocas é verdadeiramente a mensagem espírita, porque nós não estamos sozinhos nas nossas dores, nós não estamos sozinhos nas nossas provas. Entender isso filosoficamente também é importante, já que os princípios da filosofia apontam
diretamente a ideia de que nenhum homem é uma ilha, nenhum homem vive isoladamente e consegue satisfazer todas as suas necessidades de per si, apenas com as suas possibilidades, suas forças. Então, na mensagem espírita também está bem oportuna a conceituação de que, diante das dificuldades, procuremos auxílio. O auxílio não significa que nós vamos sentar no colo de alguém ou vamos esperar que os outros resolvam os nossos problemas. O auxílio é encontrar mãos estendidas na nossa direção que possam ser aquelas que nos ajudem a soerguer, que nos ajudem a curar as feridas e nos impulsionem novamente para buscar o nosso norte nas escolhas da vida. Da minha parte, agradeço ao Marcelo Henrique pelas suas colocações que enriqueceram particularmente a minha noite e acredito que de muitas pessoas enriquecerão quando esta live continuar no nosso canal do Facebook e depois estiver no nosso canal do YouTube da Sociedade Espírita Amor e Caridade Osório. Dentro desta situação que nós estamos vivendo, nós conseguimos, né, Marcelo, como eu te falei antes, estar contigo agora, virtualmente. Talvez situação que não pudesse acontecer se não fosse assim, né? Não conseguiríamos, talvez, trocar essa ideia e compartilhar com as pessoas. Então, da minha parte, agradeço todos que estão aqui conosco. Marcelo, Gerry, muito obrigada pela companhia. Vou passar a palavra a ti, Marcelo, para que possa te despedir, e depois o Gerry, então, fazer os convites e o encerramento final da nossa live desta noite. Tchau, pessoal, se cuidem, fiquem bem. Nesse momento em que nós ainda estamos perplexos diante da situação que todos nós estamos atravessando enquanto humanidade, nós podemos encontrar nesse momento de infortúnio, nesse momento em que estamos ainda atônitos diante das dificuldades extremas que estamos vivenciando, motivos para sorrir, motivos para encontrar justificação para as situações da vida. O aspecto filosófico do Espiritismo não é, ao contrário de muitos pensam, um conjunto de elementos estruturais e doutrinários que seja definitivo. Filosofar é ensinar a pensar, e pensar com autonomia, com independência, pensar pela própria cabeça. Não significa que nós vamos nos debater em ideias com todos os que pensam distintamente de nós. Muito pelo contrário. Vamos buscar o raciocínio, o exercício desse raciocínio lógico, estando abertos a, por exemplo, refazer algumas ideias que cultuamos há bastante tempo. Conviver com o outro significa entender o prisma de entendimento, de compreensão do outro e crescer com isso. Por isso, o meu agradecimento à Sociedade Espírita Amor e Caridade de Osório, por essa oportunidade de congraçamento, de convivência, agradecer ao Gerry pelo convite, a Marielle pela presença, pelo trabalho que fizemos juntos, e deixar o espaço aberto no Espiritismo com Kardec para que nós possamos, nós, os internautas, e depois aqueles que vão assistir esse vídeo, continuarmos naquele ambiente discutindo essas questões filosóficas e trazendo o Espiritismo para os nossos dias de uma forma dinâmica e transformadora. Meu muito obrigado. Obrigado, Marcelo. Nós queremos agradecer aqui em nome da direção aí da Sociedade Espírita Amor e Caridade pela gentileza do convite estar aqui conosco nessa noite. Foi, sem dúvida, uma noite de muitas reflexões e reflexões importantes, né, que nos instigaram a pensar e também a buscar nas obras de Kardec uma continuidade dessas ideias, né, desses estudos, de uma forma mais consistente, né, para a gente poder entender, de fato, o Espiritismo na sua vertente kardeciana e que realmente nos traz
um leque de explicações muito consistentes a respeito da vida. Então, a gente gostaria de agradecer a todos que participaram conosco dessa live, agradecer também o nosso operador, né, da plataforma, Marcelo Alacarini aqui, né? Sem ele nós não teríamos condições de colocar essa live no ar, é ele que está lá administrando isso, né? E nós gostaríamos também de convidá-los a todos para a semana que vem. A nossa live ela vai ter também um convidado, também Marcelo, né? O Marcelo Gil, é da cidade de Pedro Osório, aqui no Rio Grande do Sul, pertinho ali de Pelotas. E o Marcelo vai estar abordando o tema Espiritismo e Sustentabilidade. Então, nós deixamos já o convite aqui, agendados aí para a nossa próxima segunda-feira, e nós vamos colocar lá na página da Sociedade Espírita Amor e Caridade, aqui na página do Facebook, nós vamos colocar depois o convite aí, o cartaz, né, o banner para essa palestra da semana que vem. Muito obrigado, um grande abraço a todos, muita paz.